O CEO da SAF do Vasco da Gama, Carlos Amodeu, está confirmando neste momento que o clássico entre Vasco e Flamengo no dia 19, no Maracanã, está, portanto, decidido. A partida acontecerá mesmo no Maracanã, apesar da liminar ter dado ao Vasco da Gama a prerrogativa de mandar a partida para São Januário, isso nós trouxemos, mas a novidade em relação a essa informação que nós trouxemos no Girando Geral é a seguinte: houve um acordo, uma reunião hoje, na realidade, entre os dirigentes de Vasco, Flamengo e Fluminense. Fla e Flu são os gestores do Maracanã. E nessa reunião ficou definido que o Vasco mandará todos os clássicos contra Flamengo e Fluminense neste ano e no próximo no Maracanã. Isto já está celebrado, está apalavrado. Portanto, para 2025 e 2026, o Vasco enfrentará Flamengo e Fluminense sempre que tiver mando de campo no Maracanã e gozando dos direitos de explorar comercialmente os pontos de venda de produtos, restaurantes, quiosques, tudo aquilo que tem direito, além, obviamente, camarotes, enfim, tudo aquilo que tem direito no sentido de poder haver lucros. E esse tinha sido, inclusive, Edilson, essa tinha sido uma reclamação do Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, lá antes da semifinal do Campeonato Carioca, quando já havia essa briga, já se havia a vontade do Vasco em mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário, e na altura isso acabou vetado pelo BEB, como foi agora também. Então isso está celebrado. Os clássicos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense, com o mando do Vasco, serão no Maracanã em 25 e em 26. E mais ainda, o Amodeu também garantiu que nesse acordo foi celebrado que o Vasco terá a prerrogativa e a preferência de mandar até 8 partidas no Maracanã neste ano, se desejar. Ou seja, se o Vasco quiser levar jogos para além dos confrontos contra Flamengo e Fluminense para o Maracanã, ele tem esse direito. Então, obviamente, que o Vasco pensa comercialmente, no sentido de lucrar, de fazer renda, e a informação que nós trouxemos também no começo está confirmada agora do ponto de vista oficial, de que os ingressos serão 50-50, metade da carga para o Vasco, metade da carga para o Flamengo. Isso valerá também no clássico contra o Fluminense, com o mando do Vasco, em qualquer competição, repito, neste ano e no próximo, Edilson. Agora então, ou seja, deixa de ser uma dupla, né? Passa a ser um trio. Um trio. Exato. O Vasco finalmente entrou em acordo com o Flamengo e Fluminense no Maracanã. Isso, inclusive, vale a gente dizer, desde que Flamengo e Fluminense assumiram a gestão do Maracanã, esse é o primeiro momento em que o Vasco consegue chegar a um acordo considerado positivo para o Vasco com a dupla Fla-Flu, que é a dupla que gere o Maracanã. Então não deixa de ser um momento importante, um momento em que o Vasco finalmente celebra um acordo e que sai satisfeito de uma reunião e de um acordo com a dupla Flamengo e Fluminense. Pode ser o começo do fim de uma briga que vem se estendendo há muitos anos. Grandeza, né? Parabéns para o bom senso, para o profissionalismo. Nós acabamos de falar isso aqui, né, em relação... Então, mas é isso, não sei por que essa briga, esse negócio. É o pensamento do diretor, o de pensar e agir como torcedor. Não pode, o cara é diretor, ele não pode pensar como torcedor. O torcedor quer sempre a vantagem, quer sempre a vantagem do clube, quer sempre participar desse momento assim para levar essa vantagem. Agora os dirigentes não, os dirigentes são para todo mundo levar vantagem, todo mundo se dar bem, né? Essa do Vasco agora poder usar os camarotes, né, o quiosque, etc. Então isso é excelente. Não está alugado para o Vasco, não está permitido que o Vasco jogue lá, então pode levar toda essa parafernália toda para poder conseguir um dinheiro a mais, além da renda, né? Isso tem a ver com a obra no estádio de São Januário? Não necessariamente, Edilson, porque a obra do estádio de São Januário depende da venda do potencial construtivo, que ainda não tem comprador. Então o Vasco, na verdade, está olhando para o seguinte, olhando para evitar um prejuízo. Vamos falar em português, claro. O Vasco está fazendo isso para evitar prejuízo. O Pedrinho, semanas atrás, tinha dito e falou a viva voz que faria o que fosse possível para levar o jogo contra o Flamengo para São Januário. O que é, de certa maneira, claro que ele não pode convencer, ele não pode agradar a dois senhores. Se ele, por um lado, afaga a torcida vascaína mais xiita, no sentido de querer jogar em São Januário, por outro, ele perde economicamente, porque São Januário cabe em 20 mil pessoas, o Maracanã cabe em 70. E você não poderia fazer meio a meio em São Januário no Vasco e Flamengo, no máximo 90-10, ou como ele mesmo disse, 90-5, porque os outros 5% são um espaço que não pode ter ninguém, porque você precisa colocar barreiras entre as torcidas.
Então, muito menos gente e muito menos dinheiro. Com isso, por um lado, muita gente pode dizer, muitos torcedores que estão acompanhando, inclusive a Super Rádio Tupi, estão acompanhando o Giro, podem considerar que isso é uma perda do ponto de vista político. O torcedor vascaíno mais xiita, como eu falei, pode falar, tá fazendo acordo com o Flamengo, tá fazendo acordo com o Fluminense, tá apertando a mão do rival, mas pensando no aspecto econômico, acaba sendo a melhor saída, porque você garante que você vai ter um público 50-50, o estádio lotado com 50-50, você tem 35 mil para cada um e uma renda de mais de 4 milhões. E o Vasco, como mandante, também poderia arrecadar. Então, São Januário, é claro que o Vasco pensa adiante, porque pode ser muito bem que no ano que vem as obras comecem, mas ainda não tem prazo. De qualquer maneira, isso também ajuda, porque é um peso a mais que sai da responsabilidade da diretoria vascaína, no sentido de, se as obras já tiverem começado em 26, e aqui é bom a gente falar, não vale só para esse ano, vale para o próximo, já tem o Maracanã à disposição, pelo menos para esses jogos. Com esse acordo e com essa grandeza, nós temos duas perdas. Primeiro, a SAF Botafogo, que com isso tira definitivamente a possibilidade que caminhava para acontecer do Vasco jogar no estádio Newton Santos. Pelo menos o jogo contra o Botafogo, provavelmente o Vasco pode mandar em São Januário e o Botafogo no Newton Santos, como já acontece. Mas em outras situações, de fato, como você falou. E para esse domingo, para esse dia 19, já não poderia, porque no dia do jogo vai ter um show do Thiaguinho no estádio. Então já não poderia. Mas em outras ocasiões, sim. Agora parece que o Vasco consegue chegar a um acordo com o Maracanã, que é mais interessante para a diretoria vascaína, por isso tudo que eu falei há pouco. E a segunda perda é que a festa agora não vai virar mais baile ali do lado de fora de São Januário, não é isso? Agora se for vai ser no Maracanã. Mas eu mesmo tendo a administração do Maracanã para Fluminense e para Flamengo, eu não consigo ver o campo do Maracanã, o estádio do Maracanã, sem ser como campo neutro. O Maracanã é neutro, a administração é do Fluminense, é do Flamengo, mas para jogar contra Vasco, contra Botafogo, o Maracanã é neutro. É neutro. Teoricamente, ele tem a administração do Fluminense do... Você diz pro adversário ou não, clássico? É neutro, o clássico é neutro. Clássico, tá? Do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo se enfrentando. Quando jogar Vasco e Flamengo no Maracanã, o campo é neutro. Quando jogar Botafogo e Fluminense, o campo é neutro. O Maracanã é neutro para os clubes do Rio de Janeiro. Ainda mais com a divisão de torcida, né? Meio a meio. Sim, vai ser meio a meio, então a ideia é exatamente essa, criar uma isonomia. Sempre foi assim. Nos últimos anos é que alguns dirigentes estragaram todo esse relacionamento aí. Essa briga que nós falamos aqui. E não custa lembrar, Leão, pouco tempo atrás teve Fluminense e Vasco no Maracanã com torcida 90-10. Fluminense com 90% e o Vasco só com 10% como um visitante. Inclusive muitos torcedores até falavam, não somos nós, estou falando aqui, ecoando o que muitos torcedores falam em redes sociais e nos param na rua para falar: olha, o Vasco no Maracanã é visitante, é indesejado, Flamengo e Fluminense não gostam do Vasco, estão levando essa rivalidade muito para frente. Essa reunião de agora parece ter amainado um pouco os ânimos, porque só o fato de haver uma isonomia no sentido de ingresso 50-50 é questão se isso vai valer também nos jogos em que os mandos forem de Flamengo e Fluminense. Mas aí é uma outra história. Quando o mando for do Vasco, vai ser meio a meio, o que pro Vasco é mais interessante do ponto de vista econômico, e foi isso que o Amodeu confirmou ainda há pouco, e a gente pode bater aqui então pro ouvinte da Super Rádio Tupi. Ok, grandeza, né? Parabéns, Andrei. Valeu, trazendo essa informação. Vasco, então, no acordo com o Maracanã, junto com o Fluminense e Flamengo, terá 2 anos de jogos. Ele pode escolher os jogos que ele quer jogar no Maracanã, mas contra Flamengo e Fluminense estão certos. Tá certo. Tanto no primeiro como no segundo turno. Ainda tem isso. O Vasco ainda tem essa possibilidade de escolher o jogo que estiver mais complicado ou menos complicado para arrecadar. Depois de 2 vitórias importantes, pode querer requisitar o Maracanã para arrecadar mais, chamar a sua torcida para lá. Isso aí, eu acho que é vantagem para todo mundo. Ok, tá aí, portanto, aqui na Tupi, essa grande notícia, essa notícia que alegra todos nós, a chegada do Vasco ao Maracanã.